Irmãos queridos, uma boa noite, já estou aqui. Vou dar aquele passo, aquele tempo de tolerância que a gente costuma dar, a fim de que possamos contar com a presença de todos. Deixa eu habilitar aqui o PP, meu queridíssimo companheiro, aí o PP, que tem me ajudado demais, PP. Muito obrigado. Você tem sido super leal a mim, tá bom? Então, nós vamos dar aqui um período de tolerância. Eu vou pedir a vocês também um tempinho. Olha, eu estou aqui, ó. Estou por aqui, tá bom? Eu vou ali tomar uma água, que eu estou vindo agora do culto da rede, e tossi demais. Eu estou precisando de ter água aqui à minha disposição. Então, enquanto isso, o pessoal vai chegando, eu já volto. 2 minutinhos, eu já estou de volta. Só pegar um pouquinho de água aqui no filtro de barro aqui de casa, que eu sou apaixonado. Tá bom, Antônio. Pode ir. Ok. Pessoal, boa noite. Todos ouvindo aí? Opa. Estão conseguindo ouvir? Estão bem? Estão ouvindo bem? Ou não? Tá frio aqui, tá, gente? Eu vou tirar esse gorro, não, que tá muito frio aqui em casa. Ok, obrigado, José. Pessoal, como vocês estão vendo, o Antônio está com a voz ruim, então quem puder antecipar as perguntas no chat, que aí eu já vou separando, tá? E já vou fazendo. Quem está... Estou sem o áudio. Márcia, você está sem áudio? Você está sem áudio ou você não está me ouvindo? Não, agora eu estou ouvindo sim, Pepe. Tá tudo bem, obrigado. Ah, nada, tá bom. Então, a primeira pergunta, que já tinha ficado combinada, é da Paula. Depois, pessoal, quem puder adiantando aqui, para nós otimizarmos o tempo, tá bom? Só um instantinho. Gente, eu moro em Jacarepaguá, aqui perto... Bom, não adianta falar perto, mas tem um bosque aqui perto, um lugar muito verde. É um frio terrível. Aí eu vou ficar com o meu gorrinho aqui, tá, gente? Todo respeito, tá bom? Não tiro por nada, que tá muito frio. Irmãos, Então, vamos começar? Já estou de volta. Opa! Já peguei aqui a minha garrafinha santa. Deixa eu pegar aqui também um pouquinho de própolis e romã. Então, estou pronto aqui. Então, vamos lá. Paula, primeira pergunta. Pode, você já tinha combinado, né? É sua. Pessoal, depois vai... Só um minutinho, Paula. Pessoal, depois vai botando aqui no chat para adiantando as perguntas, tá bom? Assim que a Paula fizer a dela. Pode ir. Boa noite. Boa noite, que bom que eu estou de volta aqui. Boa noite, pastor Antônio, prazer em vê-lo. Oi, Paula, querida, minha conselheira, incentivadora, sempre me apacentando, muito querida. Muito obrigada. Vou ser rápida por causa do tempo. Pastor Antônio, eu queria que o senhor comentasse, eu queria entender um pouco a questão da disciplina eclesiástica, numa aula que o senhor deu para nós um tempinho atrás, falando sobre a RPI, e os grupos pequenos, o senhor falou sobre os sacramentos e comentou sobre a questão da disciplina eclesiástica. Eu queria entender um pouco isso, a sua visão sobre isso, em que momento, como isso pode acontecer. Essa é a minha pergunta. Isso. Paula, olha só, Paula, querida.
nós fomos chamados por Deus, como igreja, para revelar o caráter do Criador no nosso planeta. Nesse sentido, portanto, nós devemos ser uma sociedade santa, uma cidade edificada no monte. Então, para nós sermos essa cidade edificada no monte, essa sociedade santa, nós precisamos, me perdoe aqui pela obviedade, de ser uma comunidade de pessoas santas. O que significa, portanto, que a palavra de Deus tem que ser regularmente ministrada, a fim de que essa igreja conheça o seu Criador e o que o seu Criador quer para a vida do seu povo. Ok? Agora, nós sabemos que a igreja sempre haverá de ser uma instituição divina de constituição humana. Um corpo misto. Então, composta por convertidos e não convertidos. Eu estou falando da igreja como instituição, da igreja local. Né? Não da igreja triunfante, não daquela igreja que Deus conhece, que é composta por homens e mulheres que Deus elegeu. Olha, tem microfone aberto aí. Já fechei. De vista a Paula. Está aqui, voltei a ver a Paula. Então, nós sabemos disso, né? Que essa igreja haverá sempre de ser um corpo misto, composta por convertidos e não convertidos, usando uma linguagem mais dramática, filhos da luz e filhos das trevas. E nós sabemos o quanto a causa do evangelho tem sido prejudicada por pessoas, pelo comportamento de pessoas que se dizem cristãs e que são membros de igreja local. Bom, e nós sabemos também que há entre os regenerados aqueles que são capazes de cometer pecados, e nós não devemos ter medo de usar a palavra pecado, pecado é uma coisa que existe, como o que Davi praticou contra Urias. Ou o pecado que Pedro praticou, segundo o relato do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Paulo chega ao ponto de dizer que teve que repreender a Pedro face a face, porque antes da chegada dos judeus de Jerusalém, ele convivia com gentios. Quando os judeus chegaram, Pedro se apartou da comunhão com os gentios. Aí Paulo ficou alucinado e confrontou Pedro face a face. Né? Então, fica essa pergunta. O que essa sociedade santa deve fazer quando seus membros, sejam eles autênticos ou não, passam a viver na prática daquilo que é antagônico ao sonho de Deus para a vida da igreja, aquilo que não deve fazer parte dessa sociedade santa. Então, o Senhor Jesus declara que nessas horas em que pessoas não... que nas horas em que pessoas deliberadamente estão fazendo oposição ou se recusando a se submeter a esses valores morais absolutos, que nessas horas nós devemos, em privado, conversar com elas, na perspectiva de ganhá-las. Ok? Se essa pessoa resistir à nossa voz, nós devemos chamar uma testemunha. E 2 cristãos, portanto, mediante a manifestação do mais profundo amor, e ambos sabendo que estão expostos ao mesmo tipo de tropeço, né? Então, 2 cristãos ali com o intuito de ganhar aquele irmão, de fazer com que ele volte para o caminho. Agora, se ele resiste à voz da igreja, a igreja, em nome desse chamado, para ser uma sociedade santa, uma cidade edificada no monte, a igreja deve convidar esse irmão. E, veja, ali não significa que a igreja esteja absolutamente certa quanto ao fato dessa pessoa ter sido regenerada ou não. Essa é uma informação que só Deus tem.
Só Deus tem. Tanto é que o Senhor Jesus proibiu os discípulos de se adiantarem ao juízo final, né? Praticando aquela justiça hoje, porque eles poderiam arrancar o trigo ao tentarem tirar da igreja o joio. Então, esse exercício ele é de fundamental importância, sem ele não há igreja, para que a igreja seja vista como uma sociedade santa e o seu comportamento como uma verdadeira contracultura. Nós não podemos, em nome da graça, abrir tão amplamente a porta a ponto de recebermos no nosso meio, em nome do amor, pessoas que se recusam a viver a vida que Cristo viveu. Então, todos vão concordar comigo, certamente, se eu usar como exemplo uma situação in extremis. E, às vezes, usando esses exemplos, nós conseguimos chegar próximos da verdade, né? Ou até mesmo nos certificarmos de que o que está sendo declarado é a pura expressão da verdade. Imaginemos, por exemplo, um membro da igreja que passa a pertencer ao partido nazista. Vamos pensar numa situação como essa lá na Alemanha de Hitler. Vamos pensar no membro de nossas igrejas que fosse encontrado nos anos de chumbo aqui no Brasil praticando a tortura, sabe? E nós poderíamos multiplicar os exemplos, sabe? Essa pessoa, então, ela teria que ser convidada a se retirar da igreja em razão do fato de que ela não cumpriu o que foi pactuado no dia do seu batismo. No dia do seu batismo ou da sua recepção à membresia da igreja, foi feita uma aliança dela com Deus e da igreja com ela, que a igreja estenderia a destra da comunhão, desde que essa pessoa estivesse disposta a se submeter ao jugo de Cristo. Portanto, sem o exercício da disciplina eclesiástica, nós não temos igreja. A igreja fica ingovernável. Sabe? Foi o que eu falei, vocês vão achar aqui, talvez, que eu estou com um pensamento obsessivo. Eu me lembro que, em 2018, eu escrevi um texto muito polêmico, que eu disse que os pastores, ao apoiarem o comportamento e o discurso do Bolsonaro, eles estavam perdendo sua autoridade moral, sua autoridade espiritual. Pois como que eles poderiam, por exemplo, disciplinar um jovem usuário de drogas? Com que autoridade eles poderiam se dirigir a esse jovem, uma vez que eles estavam tolerando uma prática pecaminosa inominável? Inominável. Então, agora, esse exercício, essa prerrogativa, é o ato ela tem a ver com o ato de ligar e desligar. Então, a igreja tem essa dupla função. Ela estende a destra da comunhão, ela considera irmão, ela liga, vamos assim dizer, aos céus aquele que se arrependeu e creu. E, ao mesmo tempo, ela desliga aqueles que se recusaram a viver a vida que Cristo nos chamou para viver. Bom, talvez alguém esteja dizendo, mas, Antônio, isso é muito duro, não é melhor essa pessoa continuar em pecado, mais perto de nós? Isso não seria mais saudável, não estabeleceria a oportunidade dela vir a se arrepender? Olha, parece que Cristo não pensava assim. Quando ele apresentou o custo do discipulado para o jovem rico não se interessou por ele. Jesus não o agarrou e o implorou a segui-lo, e muito menos adaptou sua mensagem
às limitações morais e espirituais daquele rapaz. Simplesmente Jesus deixou só seguir o seu caminho. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso não é moralismo. Não é moralismo. Eu ia falar sobre isso, porque talvez o crivo da igreja hoje seja a moralidade, né, pastor Antônio? Esse é um problema, né? O moralismo humano. Então, existe a tal da disciplina eclesiástica, mas completamente longe disso que o senhor está expondo aí. Então, beira a crueldade, às vezes, né? Manipulação de mentes e corações. Então... Mas o senhor respondeu o que eu precisava saber e foi uma bênção. Muito obrigada, viu? Paula, querida, existem os abusos, veja, dessa prerrogativa. Existem os abusos, vamos assim dizer, desse chamado, né, dessa disciplina. Então, vamos pensar nos 3 abusos. Tornar público pecado secreto. Isso é uma loucura. Uma loucura. Você pegar uma pessoa, sabe, que cometeu um deslize qualquer, e você forçar aquela pessoa a confessar publicamente o que aconteceu. Ou você chegar para a igreja e dizer para a igreja o motivo pelo qual uma pessoa deixou de exercer algum cargo na congregação. Cara, isso aí é de uma crueldade que não tem tamanho. Sabe? Então, isso é um erro. O outro erro também é o de você disciplinar pessoas por motivos insignificantes. Você, então, coar mosquito e engolir camelo. Né? Outro ponto é você disciplinar pessoas sem ter dado os passos que Cristo nos chamou para dar. Sabe? Que é a tentativa de, a todo custo, ganhá-la em amor. Outro ponto é você disciplinar a pessoa e não deixar a porta aberta caso ela se arrependa e queira voltar. Sabe? Isso é um outro abuso. Né? Um outro abuso também é de você disciplinar a pessoa pelo simples fato dela não querer se submeter ao, como é que eu poderia dizer, ao jugo do seu pastor. Não seria nem jugo do seu pastor, mas aos devaneios do seu pastor, às aspirações de grandeza do seu pastor. Sabe? Dela olhar para aquilo e falar o seguinte: não, cara, isso é uma loucura, o que ele está querendo. Isso é personalismo puro. Ele está promovendo o reino dele. Então, porque nós sabemos de pessoas que foram expulsas da igreja, e muitos pastores participam de encontros de pastores, de congressos, e eles são orientados a expulsar da igreja pessoas que não se sujeitam à sua chamada visão. Então, ele volta de um congresso, certo que a igreja tem que ser em célula, e ele sai expulsando todo mundo que simplesmente não vê sentido em igreja em célula, sabe? Então, um abuso é quando você cria aquela teoria lá do ungido do Senhor, em que você disciplina a pessoa pelo simples fato de ela dizer que o pastor, em uma das suas decisões, não foi sábio, sabe? Não foi prudente. Então, esses são os abusos. Na verdade, todos os dons espirituais, quer dizer, esse é um fato do mundo espiritual. Para tudo que é verdadeiro, é uma falsificação satânica. Sabe? E daí a necessidade de nós termos entre nós pessoas com capacidade de discernir os espíritos e de discernir as intenções das pessoas, né, que querem impor alguma espécie de visão na vida da igreja. Isso também requer um certo discernimento. O discernimento é aquela capacidade de você perceber a beleza da virtude moral e de você perceber o que há de feio na prática pecaminosa. É você olhar para uma situação e dizer o seguinte: isso é feio. Isso é uma sensibilidade que é desenvolvida por aqueles que andam intimamente com Cristo. Né? Então é isso. Muito obrigada, pastor Antônio. Paula, querida, suas participações são sempre piedosas, maravilhosas.
como que você faz bem para esse grupo. Impressionante. Sabe? Olha, Obrigada. eu tenho alguém aqui batendo a porta, tem alguém aqui batendo a porta e vocês vão conhecer. Ela não está me deixando trabalhar. Sobe muito. Olha, ninguém levantou a mão, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer, tá, gente? Deixa o pastor, que é igual, olha, pastor, ela não me deixa também. Aqui. Essa aqui é apaixonada, apaixonada. Mas ela é apaixonada por todo mundo. Ela e me o prazer dela, ela precisa de colo o tempo todo. É São impressionante. gêmeas. Essas Gêmeas. ela me bate se eu não colocar ela no meu colo. Pois é. Esses dias eu bati uma foto dela assim, né? Com esse óculos e tal, com esse cabelo branco. Aí um amigo lá de São Paulo, ele falou assim, tira essa foto, você está parecendo o Andy Warhol. Um negócio desse, assim. Está horrível. Sabe? Mas é isso, é um amor. Mas vamos lá. Pergunta aqui, Antônio, é a seguinte, diante do quadro político que estamos vendo, se cabe disciplina por posicionamento político e, se sim, qual é o limite? Isso é uma boa pergunta. É claro que, vamos dizer, eu não me sentiria livre, autorizado por Deus, para disciplinar uma pessoa que, de modo diferente do que eu penso, apregou o Estado mínimo. Eu acho o Estado mínimo para o Brasil uma crueldade. Eu voltei agora de Pernambuco, eu vi uma pobreza, quer dizer, que para ser mitigada depende da ação do Estado. Não tem entidade filantrópica, não tem igreja que dê conta daquela miséria. Foi o que eu disse esses dias num texto. O bairro do Coqueiral, que foi devastado pelo temporal, ele é cortado por um rio chamado Tigipió. E foi esse rio que levou a destruição para as casas. Não foi a chuva que caiu, né? Não é o que veio de cima para baixo, mas foi o transbordamento do rio. A chuva fez o rio transbordar. E o rio cobriu as casas. Então, é como se cobrisse essa prateleira aqui minha de livros, né? Foi o que eu vi lá. Aí eu conversei com o enviado da prefeitura de Recife, alguém que é o secretário do Gabinete Civil. E ele disse para mim que só a dragagem do rio Tigipió está orçada em 200 milhões de reais. Peça para as igrejas de Recife fazerem uma coleta de 200 milhões de reais para evitar as enchentes, que levam todos os donativos doados pela igreja. Eu, por exemplo, fiquei num drama de consciência terrível. Compro geladeira, compro fogão para essas pessoas, mas se esse rio transbordar de novo? Sabe? Então, mas mesmo assim, eu não disciplinaria uma pessoa adepta do modelo neoliberal, dessa mentalidade americana, né, que quer importar para o Brasil. Agora, eu disciplinaria, e acho que nesse ponto há uma falha no meu ministério, porque o que eu vou falar agora eu não vivi. Quando eu vejo uma pessoa ir para as redes sociais e defender o uso de armamento atômico, quando o Trump ameaçou lançar bomba atômica sobre a Coreia do Norte, um jovem da minha igreja foi para a rede social e celebrou a decisão do Trump. Eu deveria ter conversado com ele e ele, em resistindo às minhas palavras, ele deveria ter sido excluído. Sem a mínima dúvida. Sabe? Então, eu penso que é claro que há certas bandeiras políticas que devem ser vistas por nós como hediondas. Uma pessoa defender o fascismo, o nazismo, o totalitarismo. Uma pessoa, por exemplo, que hoje defendesse na minha igreja o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal,
eu a convidaria a se retirar da igreja. Sabe? Mas ela crê em Cristo, só que a aplicação que ela está fazendo do evangelho à vida é um escândalo. É um escândalo, sabe? Porque cristão não pode apoiar regime de exceção. Cristão não pode apoiar um Estado totalitário. Cristão não pode apoiar a tortura. Cristão não pode apoiar o despotismo, sabe? Então, eu penso que o que nós temos que fazer, PP, é, nesse cenário, né, que se costuma chamar de polarizado, nós, com a Bíblia aberta, discernirmos das propostas que nos são apresentadas, aquelas que poderíamos chamar de diabólicas, que são assim deletérias, sabe? Que promovem a destruição da espécie humana. Ok. Obrigado, Antônio. Mateus, é você, querido. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Paz, Eu gostaria de fazer uma pergunta de uma opinião pessoal do senhor. Por exemplo, quando o nazismo cresceu na Alemanha, grande parte da igreja alemã apoiou, mas também grande parte não apoiou. E essa essa parcela que não apoiou, que, se eu não me engano é chamada de igreja confessante, redigiu a declaração teológica de Barmen. Barmen. Então, essa igreja, podemos chamar de resistência, né? A igreja confessante, que resistiu ao nazismo, redigiu a declaração de fé de Barmen. Hoje em dia, no Brasil, há diversas linhas teológicas e diversos pastores assim mais famosos, conhecidos, costumam se posicionar publicamente. Existem igrejas no Brasil que são mais conhecidas, como, por exemplo, a Universal, que é uma igreja bem conhecida. E essas igrejas possuem posicionamentos. E, hoje em dia, com tudo que vem acontecendo, se nós perguntarmos por um não cristão, por exemplo, para descrever um cristão, provavelmente ele vai descrever segundo aquilo que ele tem, que ele vê mais. Por exemplo, provavelmente para ele todos são da Igreja Universal, por exemplo. Estou dando um exemplo. O que eu quero dizer é que muitos cristãos fazem posicionamentos que muitas vezes esses posicionamentos são anticristãos. E essa pequena igreja que resiste no Brasil hoje, que não está indo com a maioria, o senhor veria, por exemplo, no atual contexto social nosso, de essa minoria redigisse, por exemplo, uma declaração de fé ou dar um posicionamento público para a sociedade brasileira, como a igreja confessante fez com relação ao nazismo há muitos anos atrás? Eu acho que as circunstâncias elas demandam esse tipo de atitude, sabe? Eu penso que e é o que eu tenho procurado fazer. Ontem eu participei, eu acho que alguns irmãos aqui acompanharam, de uma live da Fundação FHC, Fernando Henrique Cardoso, em que nós tratávamos do envolvimento dos evangélicos com política. E quando me foi passada a palavra, minha primeira preocupação foi defender o evangelho, pregar o evangelho. Sabe? Então, nós estamos vivendo um momento em que temos que deixar de modo muito claro a nossa posição, sob pena de permitirmos que a sociedade brasileira creia que o evangelho endossa o bolsonarismo, que o bolsonarismo é a pura aplicação dos princípios éticos do evangelho à política ou à vida em sociedade. Então, essa separação é de fundamental importância para que milhões de brasileiros
não percam o respeito pela igreja e se tornem radicalmente avessos ao cristianismo, porque não há esperança de interlocução evangelística com esses não cristãos se nós, em nome do amor, em nome da unidade da igreja, nos calarmos e a ponto de deixarmos transparecer que é possível você ser cristão e a partir da teologia bíblica fazer as afirmações que o bolsonarismo faz. Sabe? Esse é o momento em que está em jogo a glória do Evangelho. Não tenho a mínima dúvida e me surpreende que tantos pastores conhecidos se mantenham calados. É uma vergonha. Que falta de zelo pela causa de Cristo, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Sabe? Dizer que Jesus subiu ao palco, à plataforma que Jesus subiu lá no... Ela continua aqui comigo, está no meu colo agora. E disse, olhou para Bolsonaro e disse: esse é o meu candidato. Sinceramente, gente, é o fim do mundo. Okay. Matheus, tem mais alguma coisa? Não, obrigado, respondido. Valeu, Matheus. Agora, pergunta agora do José Otávio. Antônio, quem são os filhos do diabo citados em João 8,44? Quem não ama. Quem não ama pertence a Satanás. Ponto. Quem não ama a Deus com todo o seu ser, não ama o próximo como a si mesmo. Essa pessoa pode ter fé, fazer montanhas se lançar para o mar, pode curar enfermos, pode conhecer todos os mistérios da Bíblia, não é? É filha de Satanás. Esse é o sinal. O cheiro de enxofre ele é percebido quando você tem ao lado um teólogo calvinista sem amor. Eu sempre digo, os demônios são calvinistas. Falta de amor é o que faz com que uma pessoa evidencie que tem conexões com o inferno. Okay. Outra pergunta. Luciene levantou a mão, pode desmutar e perguntar. Boa noite. Oi, pastor, oi, queridos. Luciene, tudo meu bem, Deus, uma querido? acadêmica aqui, uma professora não fala assim, da não. UF, mas que dá até temor, né? Não fala assim, não. Eu estava querendo mais assim compartilhar uma angústia. Eu não sei se outras pessoas no grupo também estão passando por situações assim. Mas quando essas pessoas que a gente está falando são da nossa própria família, né? São muito próximas, são pessoas com quais a gente convive. A minha opção tem sido de... Eu inicialmente falei o que eu pensava, porque eu tinha muito medo de me omitir, né, em relação a isso tudo. Mas, assim, é um dilema muito grande, porque a opção seguinte foi me calar, e, ao mesmo tempo, isso me faz muito mal, e eu fico sempre diante de Deus colocando esse misto de sentimentos, né? Eu fico tentando entender o que eu estou sentindo, porque, às vezes, eu penso que eu estou ressentida com a igreja, né? Eu fui criada na igreja, passei a vida inteira, minha vida envolvida até a raiz dos cabelos com a igreja, mas com a família é muito distinto esses sentimentos, né? E aí, me calar, não me calar, evitar assunto, né? A saída tem sido evitar assunto, não se fala desse assunto. Por outro lado, eu não sou surda, né? Eu ouço as coisas e vejo o quanto é difícil ter identidade, né? Então, é muito complicado você amar pessoas e, de repente, pensar assim, mas, sei lá, eu não sabia como elas eram, né? Pessoas muito próximas, irmão, né?
sogra, e assim vai, e tio, tia e tal. Então, eu só queria trazer essa situação, assim, porque queria ouvir um pouco se alguém passa por isso, como é essa situação dentro de casa. E todos cristãos, tá? Todos cristãos envolvidos com a igreja, envolvidos com o trabalho, às vezes dentro de favela. Então, assim, são tantos paradoxos, né? Assim, é tudo tão ambíguo e que é muito difícil de lidar, né? Luciene, eu acho que assim que uma coisa que pode ajudar a consolar o seu coração aí apertado, saber que está todo mundo vivendo isso. Eu não conheço família que não tenha sido afetada por esse conflito, e que é novo na história do nosso país. Não é novo nas igrejas americanas, inglesas, as igrejas europeias, porque essas igrejas de longa tradição viveram todas as mudanças sociais vivenciadas pelas nações nas quais encontravam-se inseridas. Então, pense, por exemplo, na guerra pela independência dos Estados Unidos, sabe? Na marcha pelos direitos civis dos negros na América, aí, o que a igreja passou durante o regime da segregação racial, do apartheid na África do Sul, o nazismo, meu Deus, a abolição dos escravos. Então, sempre houve esse tipo de divisão. E nós estamos vivendo uma coisa totalmente nova, porque jamais aconteceu isso, em especial na extensão que ocorreu. E, portanto, nós estamos aprendendo a lidar com isso, aprendendo sofrendo, aprendendo apanhando, aprendendo cometendo erros, né? Aprendendo sofrendo, se decepcionando e tendo que pedir perdão, né? Então, esse é o primeiro fato a ser levado em consideração. É algo novo, nós estamos realmente carentes da misericórdia divina para que Deus, pelo seu Espírito, nos ajude a saber lidar com essa situação, e é algo que está acontecendo, está ocorrendo em todas as famílias, né? Agora, eu penso o seguinte, que o que eu tenho feito, né, nas redes sociais, esse tem sido o meu comportamento, e permitam-me prescrever o que eu tenho vivido para os irmãos, porque acredito que vai preservá-los de muito sofrimento, né? Então, o que eu faço? Eu deixo claro o meu pensamento. É bem verdade que eu tenho canais de comunicação que me permitem, assim dizer, o que eu penso para muita gente. Isso é muito confortante, é muito consolador, sabe? Mas eu não trato ninguém publicamente de modo descaridoso. E eu não me lembro de um só caso de ter rompido comunhão com alguém pelo fato de eu ter sido grosseiro com essas pessoas. O que tem acontecido comigo é que as pessoas se afastam de mim pelo que eu prego, pelo que eu escrevo nas redes sociais, pelas manifestações do Rio de Paz. E aí eu perdi muitos amigos. E vi pessoas se voltarem contra mim e assim, revelando um comportamento surpreendente. Com relação à família, é claro que eu vivi esse problema. Pela infinita bondade de Deus, não com aqueles que me são mais íntimos, como os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos, minha cunhada. Mas tem membros da família que eu não gostaria de mencionar, né, o grau de parentesco, que se tornaram defensores ardorosos de Bolsonaro e que jamais entenderam o meu comportamento, né? O que eu falei, o que eu denunciei. Então, com relação a esses, como o convívio é longo, eu penso que aplica-se a eles o que deve se aplicar na relação do crente com parentes não convertidos. É melhor falar pouco e viver muito, que essas pessoas terão oportunidade de um convívio longo com a gente, né? E nós com elas.
E nesse convívio, sabe, mediante o nosso exemplo, nossa compaixão, o exercício desse amor, nós podemos contaminar essas pessoas positivamente com as nossas ideias. Sabe? Então, por exemplo, no caso desses parentes, eu não tenho mais esperança assim na conversa de tentar demovê-lo do seu ponto de vista, que inclusive eu acredito que nós estamos vivendo um fenômeno psicológico de massa. Sabe? Está em curso isso. É mais ou menos aquilo que é descrito em Marcos capítulo 15, que os sacerdotes judeus fizeram um trabalho tão bem feito de marketing, vamos assim dizer, nas redes sociais, que a multidão simplesmente, sabe, foi levada a pedir Barrabás, a soltura de Barrabás, a crucificação de Cristo, e que não havia quem conseguisse conter a multidão, sabe? Então, não havia espaço mais para diálogo. E o sábio, ele sabe o tempo e o modo de dizer as coisas. Nem toda a verdade que temos em nossas mentes e que se encontra na ponta dos nossos lábios, ela deve ser proferida, porque nós sempre visamos a edificação, a transformação, o fruto. E há momentos em que as circunstâncias tornam evidente o fato de que falar será contraproducente. Mas aí eu faço uma viagem como essa que fiz ao sertão, fiz ao Nordeste, na qual eu me deparo com problemas sociais que o bolsonarismo não oferece resposta. Sabe? Eu estou diante de evidências empíricas. Eu digo, eu fui nas favelas de Recife, de Jaboatão dos Guararapes. É uma desgraça monumental. Se o Estado não intervier, não há como nós livrarmos essas pessoas do seu infortúnio. Elas estão sofrendo muito. E qualquer oferta que a gente enviar para essas comunidades pobres de Recife e Jaboatão cairá num buraco negro. Conforme eu disse, só a dragagem do rio Tigipió, 200 milhões de reais. Onde você vai levantar dinheiro? E se você não fizer essa dragagem, tragédia anunciada. Aquele rio é uma espada de Damocles sobre a cabeça dos moradores da comunidade do Coqueiral. Então, agora, eu penso que nós temos ao nosso favor um fato muito importante. É que, ou dois, as escrituras são muito claras com relação às causas que estamos defendendo. E o bolsonarismo, ele não nos apresenta o ovo da serpente. Não é que nós sejamos aqui um grupo de pessoas de capacidade intelectual privilegiada, de muita sensibilidade, e que perceberam na entrelinha onde tudo isso está levando a nossa nação. Não, o bolsonarismo é escancarado. Escancarado. E me parece que nessa... Perdão, gente. Mil perdões. Eu acho que meu corpo agora está manifestando as consequências do ano que eu vivi. Que ano? Perdão. Então, nós vamos ver agora no segundo semestre, quando os vídeos que serão editados para desconstruir a candidatura do Bolsonaro vão mostrar o nível de loucura desse fanatismo bolsonarista. Hoje eu recebi de matéria do Jornal Nacional que mostra os desatinos do Bolsonaro durante a pandemia. É uma coisa que não tem como você chegar ao fim e dizer o seguinte: isso é a atitude de uma pessoa normal. Sabe? Fazendo piada com gente em agonia, debochando, chamando de marica pessoas que optaram pelo distanciamento social. Então, é mais ou menos, Luciane, eu penso que nós estamos aqui
diante do que o apóstolo Paulo fala, no conselho que ele dá para pastores, na segunda epístola a Timóteo. Ele diz assim, olha só. Olha só. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez. Agora, olhe o diagnóstico que o apóstolo Paulo faz sobre as dificuldades morais e intelectuais dessas pessoas. Ele diz assim, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Na antiga tradução, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Tem microfone aberto aí. Então, Luciane, eu penso que nós precisamos aguardar em Deus para que... É um feitiço. É um feitiço. Como o nazismo foi um feitiço que caiu sobre a Igreja Luterana, a ponto de você ter a Igreja Luterana do Partido Nazista. Sabe? Um completo absurdo. Agora, um ponto. Esse aqui é difícil de ser digerido por gente como nós. É que, de fato, tem bolsonarista convertido. Tem bolsonarista que deve continuar sendo acolhido por nós como irmão. E as experiências que eu tenho vivido têm me ensinado isso. Olha, esses dias eu fui a um dentista. Ele é considerado, pelo meu dentista, o maior especialista nessa área aí, buco, sei lá o quê, né? E eu precisava, que eu estou com um aparelho, eu precisei tirar um dente natural perfeito para poder mexer na minha arcada, né? E tal. E esse dentista falou o seguinte, só tem um problema, ele é bolsonarista e ele te atacou muito nas redes sociais. Ele falou horrores a seu respeito. Só que eu não sabia de nada. E esse amigo dentista falou da sua intenção de me indicar como paciente dele e deixou transparecer algo que, na verdade, não corresponde à realidade dos fatos, de que eu sabia as ofensas que ele tinha proferido contra mim. Mas caiu um quebrantamento sobre esse homem. Ele chorou a noite inteira. E ele disse, o Antônio é uma das pessoas que eu mais admiro nesse país. Escreveu uma carta linda para mim, me pedindo perdão. E eu fui lá, ele arrancou aquele dente rígido, né? Que disse, impecável, uma dor no meu coração de perder um dente perfeito, e fez um trabalho extraordinário. Me tratou com total dignidade. Tem um teólogo calvinista que ele falou horrores a meu respeito em 2018. Mas o comportamento dele foi de uma carnalidade surpreendente. Pegou um fato da minha vida, o especial que eu gravei em Nova York, e fez deboche com aquilo. Quer dizer, um especial que eu fiz em Nova York, porque os cinegrafistas falaram que faria a gravação de graça, a edição de graça, sabe? E pronto. Eu falei, eu vou perder uma oportunidade como essa, sabe? Fiquei no hotel lá de 5ª categoria, um desses hotéis, assim, televisão era aquele de tubo, né? Sei lá o quê. Bom, o que aconteceu? Aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, me botar para falar no congresso de teologia, sendo que ele foi convidado para falar no mesmo congresso.
Só que aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, colocá-lo para me ouvir. E ele sentou na primeira fileira. Ao término da minha pregação, ele veio na minha direção e diz o seguinte: eu preciso lhe pedir perdão. Porque após ouvir a sua mensagem, ficou evidente para mim que você é meu irmão na fé. Me perdoe pelo que eu fiz com você. Eu o abracei e nos reconciliamos, e eu dei graças a Deus por não ter feito nenhuma retaliação. Simplesmente eu não o cortei, eu não o bloqueei, conforme se costuma dizer, e não respondi. E eu acredito que nós veremos nos próximos anos muitas manifestações dessa natureza. Sabe? Essa história está em andamento. Então, Luciane, o que eu tenho para lhe dizer de irmão para irmão, de companheiro para companheira de tentação, vontade de, às vezes, você esganar pessoas, né? De bater, né? De tentar abrir a cabeça, força. É isso, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o retorno à sensatez. Sabe? Livrando-se elas dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, é paciência. Agora, isso não deve nos impedir de desconstruir notícias falsas, de você usar da sua rede social para dizer o seguinte: olha, o que está sendo ensinado simplesmente é mentira. E se a sua resposta vem acompanhada de evidência, melhor ainda. São dias difíceis, Luciane, mas vão passar. Agora, o importante é que no final deles todos possam dizer que nós endurecemos, mas não perdemos a ternura. Obrigada, pastor. Nada, minha querida irmã. Nós estamos sem perguntas aqui, Antônio. Até porque o pessoal foi solidário. Eu pedi, né? Desde ontem reparei que você estava extremamente cansado, a voz faltando. Aí eu falei para o pessoal para a gente terminar um pouquinho mais cedo para te ajudar a se recuperar, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Então, aqui acabou. Então tá bom. Olha só, deixa eu só dizer para vocês que vocês vão ver muito material subir nos próximos dias. Então, eu dei uma guinada hoje nos estudos. Eu não consegui terminar tudo que eu gostaria de falar sobre a doutrina da revelação, porque eu ainda tenho até novembro para falar sobre o ser e os atributos de Deus, pneumatologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia, ética, escatologia. É muito material. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print agora, entrando nessas doutrinas novas, vamos sair completamente da doutrina da revelação, vamos falar sobre outros artigos de fé, e o que restou da doutrina da revelação eu vou apresentar como apêndice no final do curso. Porque a minha preocupação agora, precípua, é o de, até novembro, apresentar todos os principais artigos de fé do cristianismo. Tá bom? Então, essa é a minha meta. Eu até sugiro que vocês, se for possível, não sei também se foi traduzido para o português, que vocês adquiram esse livro, que é um livro que pode servir de base, sabe? Eu sugiro que vocês o acompanhem, sabe? Que é Verdades Essenciais da Fé Cristã, do Arcis Pro. Comprem tudo desse homem, ele é muito bom. Ele é muito bom. Melhor teólogo, talvez, da história recente dos Estados Unidos, ao lado de Tim Keller. Tá bom? Então é isso. Eu vou estar mantendo aqui as lives, tá bom? Do Zoom.
É a única turma que eu vou fazer isso, né? E pronto, nós temos uma longa jornada. Agora, dia 7 vai ser lançado um outro curso. Vocês vão ver isso aí nas redes sociais, que eu já acabei de gravar um curso completo sobre política. São, sei lá quantas aulas, é muita aula. Então, que eu falo sobre comunismo, fascismo, neoliberalismo, capitalismo, estado de bem-estar social ou social-democracia, e faço análise de 10 obras normativas sobre ciência política. Então, esse material será disponibilizado para o público a partir do próximo dia 7 de julho, né? Haverá uma nova turma da Escola de Discípulos em setembro, sabe? Mas essa turma não vai ter acesso ao nosso grupo aqui, né? Então, essa experiência está sendo maravilhosa, e ela também, além do contato com vocês, que eu não tenho com mais ninguém no Brasil, o material é gravado. Então, isso também é muito legal, porque fica à disposição das turmas futuras, que não terão esse encontro, mas vão ter acesso a essa conversa riquíssima que nós temos mantido. E, por sinal, muito piedosa. Todas as perguntas que foram feitas desde novembro são perguntas muito assim cristãs, né? De pessoas que demonstram real interesse pela palavra de Deus, né? Então, é isso. Estou muito animado, muito feliz, muito empolgado, muito grato a Deus por vocês. Hoje eu lancei um produto novo, vamos assim dizer, que são as lives de quarta-feira, às 5 horas da tarde, pelo Instagram. Então, as pessoas encaminham as perguntas, e a Thaís Montesano, que é a minha assessora de imprensa, que luxo, né? Está trabalhando, estava precisando de uma pessoa que fizesse trabalho, ela passa as perguntas para mim e eu respondo, tá bom? E continuo com esses espaços aí que vocês conhecem na internet. Domingo de manhã, culto da Rede Pequenas Igrejas. Domingo às 10, culto às 18 horas também da Rede. Segunda-feira na Betânia. Retomo o púlpito da Betânia na próxima segunda. E em breve darei início às séries sobre Colossenses. Quarta-feira, perguntas e respostas, né, pelo Instagram. 19 horas o culto da Rede e 20 horas aqui com vocês, tá bom? Amanhã eu subo mais uma aula, amanhã eu vou falar sobre Trindade, e eu espero falar também sobre a autoexistência de Deus. Então amanhã vocês receberiam 2 vídeos. Então o que vocês vão perceber? Os vídeos, eles ganharão em número e perderão, assim, eu acho isso até positivo, em tamanho. Então nós vamos receber, em vez de receber um vídeo por semana de 30, 40 minutos, 25 minutos, nós vamos receber dezenas de 15 minutos, tá bom? E não, a ideia não é, claro, tratar superficialmente ou correr com o curso, sabe? Mas a ideia é poder, nesse espaço de tempo, apresentar o todo das principais doutrinas da fé cristã, o que não significa dar um tratamento exaustivo para elas, porque esse aqui não é um curso de teologia para profissionais, para teólogos profissionais. É um curso no qual parto do pressuposto, estou lidando com pessoas maduras e que estão assim, ansiosas por conhecerem mais profundamente a sua própria fé. Agora, o que eu garanto a vocês é que o conhecimento que obterão será um conhecimento acima do que a maioria dos pastores do nosso país tem, né? E que abrirá portas intelectuais. O que eu garanto é que os irmãos conseguirão, a partir desses nossos encontros, caminhar com as próprias pernas, né? Fazer suas investigações teológicas e adquirirem um sólido conhecimento intelectual. Agora, nada disso nos impede de estarmos juntos, né? E quem sabe, a partir de novembro, pensarmos numa outra forma de nós juntos nos edificarmos, porque vai ser duro para mim pensar em acabar com isso, né? Está sendo muito legal, tá bom? Então é isso, irmãos, tá? Que Deus abençoe e os guarde, e olha, e lembre-se que vocês precisam agora me tratar com mais respeito, que desde segunda-feira eu passei a ser um sexagenário, né? Então já estou pensando em pegar aquele cartãozinho para estacionar na fila de idosos e tal, né? Então todo respeito aí por mim, tá? É isso. Tá bom, gente. Mais alguma coisa aí? Algo a Não, falar mais, PP?
Tranquilo, Antônio. Vai descansar. Então, tá bom. Tá bom. Tá bom, irmãos. Fiquem com Jesus. Que Deus os guarde, tá? Valeu, pessoal. Tchau, a paz. Tchau.